Desde já, obrigado a todos que estão entrando, gente. Podem enviar as suas perguntas sobre carreira, sobre propósito, vocação, habilidades, que a Bruna vai estar respondendo aí para vocês. Muito bem, já estamos ao vivo. Bruna Picotti, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando conosco. Oi, eu que agradeço o convite e a coragem de você me chamar para estar aqui hoje. É uma responsabilidade muito grande, mas eu fico muito honrada de estar aqui e podendo compartilhar um pouco da minha carreira, enfim, de coisas que aconteceram na minha vida e que talvez possam contribuir para a vida de alguém que está nos assistindo hoje, né? Perfeito, perfeito. Bom, estou Não muito sei, você me feliz ouve por bem? Na você estar verdade, eu nem participando. te perguntei se você está me ouvindo bem. Tá falhando um pouco para mim aqui. Não sei se também está falhando para quem está nos ouvindo, gente. Não sei como que está para vocês. Aqui tá, às vezes está dando alguns cortes, tá? Tá. Se cortar Muito muito aí, qualquer coisa eu troco do Wi-Fi para o 3G. perfeito. Pessoal, agradecer aqui a todos que estão entrando conosco. O Lucas Picotti também já deu aqui o ar da graça, já deu o seu oi. A Neide, Sueli, também Jennifer Soares, Ju Borges, todos que estão entrando, que estão dando o seu alô. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito bem. Tem alguns falando que está um pouco baixo. Como que está? Está baixo? Vão dando feedback para a gente aí, gente. Aí nós vamos falando, tá bom? Se estiver baixo, se estiver ruim o áudio, vocês vão nos orientando. Bruna, eu já conheço você, conheço sua história, sua trajetória, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falasse para eles sobre a sua formação, um pouco da sua carreira, de forma resumida, para que nós, na sequência, nós já também vamos entrando em alguns temas específicos aqui, que é muito interessante. Por favor, se apresente para quem está nos ouvindo. Então, eu sou Bruna e essa é uma live que se você quer saber o que você vai fazer na sua carreira, então você não deve estar. É uma live para quem quer saber o que não faz na carreira. Mas meu nome é Bruna, tenho 31 anos, sou formada em Direito, então, portanto, bacharel em Direito. E aqui vai mais uma coisa, a faculdade de Direito não forma só advogados, tá, gente? Existem inúmeras outras profissões que podem ser exercidas dentro do ramo do direito. Então, sou bacharel em Direito, pós-graduada, concluindo agora minha pós-graduação em Direito Tributário. E, enfim, hoje sou advogada e gosto muito da área de pesquisa, trabalho com pesquisas também. Então, essa é basicamente quem eu sou. Além disso, também faço parte da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURE. E também sou cristã, né, protestante, e me orgulho muito disso. Maravilha. Muito bom. Bruna, nós conversamos um pouco em off e você comentou um pouco da sua trajetória. Obviamente que quem te conhece sabe que, apesar de jovem, você tem hoje um trabalho que é de muito sucesso. E claro que naturalmente nós temos a tendência de às vezes nos espelharmos e falar, puxa, como que a pessoa chegou? E você conta um pouco sobre essa trajetória de muitas vezes altos e baixos. E exatamente isso que eu gostaria que você comentasse, que você falasse um pouco, contasse um pouquinho da sua história, a sua carreira, os seus momentos de tensão, né? Os altos e baixos, as dúvidas, as inconstâncias. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, que eu creio que vai ser um momento de muita interação e um momento de muita também identificação de algumas pessoas que possam estar nos ouvindo. Por favor, conta um pouquinho sobre a sua carreira, desde a sua identificação, né, com o curso até onde você está hoje. Veja, eu não tenho uma história assim que eu posso dizer, nossa, que história legal. Eu sempre desejei ser advogada. Quando eu era criança, eu sonhava. Não, não, essa não sou eu.
A minha vida é marcada por muitas indecisões e incertezas, e eu acho que isso já faz parte de quem eu sou, embora em alguns momentos eu tenha uma decisão muito firme, mas isso já faz muito parte de quem eu sou. Então, quando eu escolhi fazer o curso de Direito, na verdade, foi por uma sugestão do meu pai, que ele falou, olha, eu acredito que você tem habilidade com isso, e nós admirávamos muito, e admiramos ainda, um colega dele, que é meu padrinho, digamos assim. Ele investiu muito em mim, me deu. Hoje eu falo uma segunda língua, que é o espanhol, e eu não falo Coca-Cola, né? Eu aprendi o espanhol de verdade porque ele investiu na minha carreira. Aham. Ele tinha um escritório de direito internacional, e aí ele investiu em mim e me deu uma bolsa de estudos. Eu estudei 3 anos numa escola muito excelente que tinha em Curitiba. E eu que assim, nossa, uma pessoa investiu em mim e eu gostaria de fazer isso com outras pessoas, né? Perfeito. E aí eu fui para o curso de Direito e quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu tinha acabado de me formar num curso profissionalizante de técnico em meio ambiente e que eu recomendo muito que as pessoas façam um curso técnico, porque isso ajuda a expandir teu olhar pra caramba, assim, antes de você entrar no mercado profissional, você aprende a ver outras coisas, outras matérias que vão além do que aquilo que a gente vê no dia a dia ali, né? De sala de aula de escola de ensino técnico, de ensino normal, assim, de ensino médio normal, sem ser técnico. E aí eu fui para a faculdade de Direito e meu sonho era fazer alguma coisa de direito ambiental, enfim. E quando eu cheguei lá, eu fui bolsista para a Uni, então eu tinha Uhum. muito medo de perder a bolsa do ProUni. Então eu não me arriscava a fazer nada que fugisse muito dos meus horários assim de estudos dentro da faculdade. E aí, nessa de ficar com medo, né, de perder a bolsa do ProUni, e eu digo que até hoje eu estava pensando sobre isso, e eu me lembrei do conto do Confúcio, que a bolsa do ProUni, em alguns momentos, ela foi a minha vaquinha mimosa, e Confúcio está passando com um rapaz, ele pergunta, como eu posso ser sábio? E aí o Confúcio fala, pode andar comigo. E aí eles vão para um lugar, tinha um casebrezinho e uma vaquinha. E aí chegam em conversa com aquelas pessoas daquele casebrezinho e eles falam, o que vocês fazem? Nossa vida é em função da mimosa. E aí tudo que faz é da mimosa e no fim das contas o Confúcio empurra a mimosa e mata a mimosa. E aí o rapaz fica, nossa, mas que coisa horrível você fez. E ele, não, você vai ver o que vai acontecer daqui a uns anos. E daí uns anos passam, eles voltam e tem uma mansão. E o que aconteceu? Ah, depois que a mimosa morreu, a gente aprendeu a fazer muita coisa. A gente descobriu que tinha terra para arar, a gente descobriu que dava para vender ovo de galinha, tinha muitas coisas que podiam ser feitas. Então, o ProUni, de certa forma, foi uma bênção na minha vida, mas ao mesmo tempo ele foi essa mimosa, que me dava Uhum. esse medo de arriscar. E aí depois, esse medo ele se transformou porque eu acabei perdendo a bolsa do ProUni porque mudou a condição financeira da minha casa, não porque eu fiz fraude ou coisa assim, mudou a condição financeira da minha casa e eu acabei perdendo a minha bolsa ProUni. E eu fiquei com medo de pegar DP, que a gente fala, né? Dependência na faculdade. Então, eu não me arriscava. Eu tinha meus horários de estudos assim, então eu fui fazer estágio num lugar que me proporcionava eu ter as minhas 2, 3 horas de estudo todos os dias durante a faculdade. E assim foi, não me arrisquei a fazer outras coisas. E no decorrer da faculdade, enfim, eu encerrei minha carreira, o que a gente não recomenda para quem faz a faculdade de Direito, encerrar a carreira em um órgão público, porque isso às vezes é um pouco difícil para você conseguir se manter dentro de um órgão público. Eu não consegui me manter lá por justamente não me comunicar e dizer assim, olha, eu tenho interesse em ficar aqui, eu gosto. E eu achava que as pessoas olhavam para mim eu fazendo minha atividade feliz, eu podia ficar lá. E aí eu não me arrisquei. E aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não tinha experiência nenhuma de escritório, eu não sabia nada de escritório. E acabou que isso se tornou um pesadelo, porque aí a única profissão que eu tinha era ser advogado. E aí isso acabou não dando certo. E aí chegou que eu estava 3 anos de formada, não tinha nada construído, efetivamente. Tinha Uhum. boas amizades, mas assim, não tinha construído nada. Eu liguei para o meu ex-chefe da empresa onde eu fiz estágio e falei, olha, se tiver uma vaga aí, quando tiver uma vaga, me chama que eu estou à disposição. E ele me ligou no final de 2018, me convidando para um projeto.
E eu fui para esse projeto, que é o Juruá Docs, é o Juruá Editora. Iniciei o projeto do zero, né? Dei andamento no projeto de comentários ao Código Tributário Nacional. Foi onde eu me descobri apaixonada pelo direito tributário, tive a oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo, assessorando 7 juízes, 3 procuradores e um assessor. Isso foi a maior, assim, bênção que pôde ter acontecido nos últimos anos da minha vida, porque eles me encorajaram muito, muito assim mesmo, e disso nasceu uma amizade que se perpetuou até hoje. E aí chegou um momento que eu falei, eu quero trocar, e aí eu fui ser assistente de pesquisa na ABD Const, e chegou um momento que eu falei, eu quero trocar de novo, eu quero me sentir desafiada. E aí uma colega que fez mentoria de marketing comigo na Juruá me indicou para um escritório, que é onde eu estou hoje. Falou, acho que você tem a cara do escritório, vai lá e converse com a dona do escritório. Uhum. E a dona do escritório fala bastante igual eu, assim, é bem comunicativa, enfim, uma pessoa muito simpática. E aí foi assim, amor à primeira vista, né? Da entrevista e, enfim, estou lá muito feliz. E todos os dias é um desafio. E aí que você vê assim, que legal. Eu me desafiar, vencer os meus medos e chegar até aqui me proporcionou várias coisas. Perfeito. Perfeito. Você contou um pouco da sua trajetória e a sua história, e claro que eu vou me aproveitar aqui, até a gente compartilhou algumas perguntas, já de antemão, sobre alguns medos, algumas coisas que você precisou vencer durante esse período. Inclusive, pessoal, quem está nos acompanhando, que quiser enviar perguntas sobre carreira, sobre vocação, sobre propósito, a partir de agora a gente vai conversar sobre isso, baseado na experiência dela, experiência de vida. A gente vai conversar também agora sobre isso, discutir um pouco sobre isso. E vocês podem comentar aqui embaixo, podem enviar perguntas aí no ícone ao lado, na caixinha ao lado. Tá? Fiquem à vontade de participar junto com a gente para fazer pergunta para a Bruna e a gente vai conversando, dialogando sobre esse tema. Muito bem, e agradecer já também o pessoal que está entrando, que já está comentando. Muito obrigado pela participação de vocês. Bruna, eu lembro que uma das coisas que você comenta bastante é sobre esse processo de se encontrar dentro do direito, né? O direito é uma área muito ampla, é uma área muito linda, muito bonita, só que ela é ampla, né? Abre um leque muito grande e que às vezes pode, sim, acontecer da pessoa ficar um pouco perdida ali em como se encontrar. Então, claro, às vezes quem olha de fora pensa, puxa, mas como é um leque grande, significa que a pessoa está bem, né? Então ela pode ir para a área que ela quiser. Mas o fato e quando a pessoa não sabe a área que ela quer? Então a pessoa às vezes acaba ficando um pouco perdida. Como você comentou, você saiu, fez ali um estágio, né, um período de estágio em órgão público, depois você saiu, foi para uma outra área, foi tentar advogar, e aí você, até encontrar a área que você se encontra, hoje, houve alguns percalços. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Uma das coisas que eu lembro que você comentou em off comigo, que você tinha muito, é uma espécie de complexo de inferioridade. Tinha sempre aquele medo de errar, o medo de ser avaliado, né? O medo de não ser bem aceito, de decepcionar. E eu gostaria que você falasse para nós, porque isso não é um comportamento só seu. É um comportamento muito comum que nós encontramos, às vezes, no meio de jovens e até de pessoas um pouco mais maduras. A insegurança em fazer acontecer. Como que você avalia isso, baseado naquilo que você passou? E o que você pode falar para a gente sobre esse medo, esse receio de se pôr, de se expor, de se colocar no medo de ser observado? Olha, eu digo que hoje a gente vive um pouco aquela realidade que Foucault fala do vigiar e punir, né? A gente tem uma liberdade vigiada. A todo momento nós somos avaliados. Perfeito. Todo mundo é avaliado todos os dias. E não só eu, não somente nós somos avaliados, como a gente avalia as pessoas, né? Então, quando você vai num salão de beleza fazer unha, por exemplo, você fica, ai, não gostei do atendimento. Olha a forma como estavam dispostos os esmaltes lá. Ah, eu não gostei da forma como o cabeleireiro lavou meu cabelo, ele puxou muito. Então, a gente também avalia as pessoas. E isso não quer dizer que aquele salão ele é péssimo, não quer dizer que aquele cabeleireiro ele é ruim. Ele só talvez não estivesse num dia bom, ou enfim, tivesse acontecido alguma coisa nesse sentido.
E o que acontece? Quando a gente tem esse medo de errar, e isso é normal do ser humano, a gente não quer errar. Ninguém quer passar, ninguém quer virar meme, que hoje é a moda, né? Ninguém quer virar meme. Você não quer ser cancelado. Imagine você se expor e alguém aí fazer um cancelamento em massa. Nunca mais frequentem aquele supermercado porque o dono é isso. Nunca mais vão naquele salão de beleza porque aquela pessoa é aquilo. As pessoas têm medo porque hoje a gente vive uma cultura de cancelamento. A gente vive uma cultura que não permite erro. Porque o erro, ele não é aceito. As pessoas são feitas, parece que, assim, de uma forma perfeita que ninguém pode errar. E todo mundo erra. Essa é a verdade. E a grande verdade é que também todo mundo fala que todo mundo erra, mas ninguém conta no que errou. Porque você ouve várias pessoas falando assim, olha, todo mundo erra. Ai, eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Mas quantas vezes você ouviu alguém te falar assim, olha, eu fiz uma escolha ruim, foi assim, 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 eu queria que você entendesse que uma escolha ruim te faz isso, faz isso, faz isso. As pessoas não falam isso. Você vê os discursos motivacionais, né? Não tenha medo, e não sei o quê, mas ninguém fala. É tipo, eu errei. Não, é porque eu tinha uma vida sofrida mesmo. Não, as pessoas erram. Eu errei porque eu devia ter pensado, programado a minha carreira. Carreira quer dizer um percurso que você vai prosseguir. E eu errei, porque eu não devia. Um erro mais crasso que qualquer pessoa na área do direito pode ter é terminar sua carreira num órgão público, se você não tem uma perspectiva de que você vai poder ficar nesse lugar. Isso é uma coisa ruim. E principalmente se você não comunica isso para as pessoas. E eu não tinha malícia de chegar e falar assim, olha, eu tenho interesse em ficar. Será que existe uma vaga? Posso ser um cargo comissionado? Nunca. Não passou pela minha cabeça que eu tinha que fazer isso. Então eu errei. Errei quando eu não passei por um escritório de advocacia, que é uma coisa que é essencial para todo mundo que faz direito. Porque invariavelmente a advocacia sempre vai ser um porto seguro para você. Alguma coisa sempre vai entrar para você de dinheiro ou assim vai te ajudar a chegar em algum ponto. Eu errei quando eu devia ter persistido mais, talvez, em ter advogado antes. Mas aí a gente vem também de uma sociedade que exige resultados imediatos. Então, todo mundo está saindo agora. E assim, eu me comparava muito a outros colegas que tinham anos de carreira de escritório, que fizeram a carreira deles inteira dentro da faculdade, no escritório de advocacia. E é óbvio que eles tinham muito mais traquejo do que eu de chegar num balcão e saber o que falar, de despachar com o juiz, de fazer qualquer coisa que eu não tinha. Então, errei por isso. Mas aí eu penso também pelo lado de que eu acertei em alguns outros momentos porque eu fiz bons contatos durante a faculdade. Os meus momentos de estudos lá me fizeram ter passado de primeira na OAB sem estudar. E eu me orgulho muito disso. Eu passei de primeira na OAB sem estudar e minha mãe tem muita raiva disso, porque ela pagou um cursinho pra mim, eu não fiz o cursinho. Olha, E chegou. Ela gastou, assim, acho que uns 500, 600 reais. Eu não recomendo que você faça isso, mas eu fiz, né? Pode dar certo pra você, como deu pra mim, mas a chance de dar errado é muito grande. Mas eu tinha estudado bastante durante a faculdade, então eu sabia onde eu tava me metendo. E aí, todo mundo, assim, na segunda fase do exame da ordem, compra um vademecum, que é um livrão grossão, assim, de leis, e fica um mês grifando o bendito do livro. Eu fui comprar o meu na sexta-feira e o exame era domingo. olha. Aí, eu não grifei meu vademecum. Aí chegou domingo de manhã, eu nem tenho um vademecum aqui, porque eu prefiro legislação online. Pra quem não sabe o que é vadimeco, É isso aí. isso, E isso que aí, esse é o compacto. e eu não grifei o meu vademecum. Eu fui grifar meu vademecum no domingo de manhã. Aí eu falei, eu não vou fazer essa segunda fase do exame de ordem. Não estudei, eu vou lá, eu vou passar vergonha. Daí todo mundo vai me perguntar, você passou? Não, não passei. Pessoa que, assim, estudava pra caramba na faculdade, né? Aham. E aí, chegou domingo de manhã, eu falei, eu vou escolher uma peça. Daí um amigo meu me ligou, era umas 8 horas, e falou assim, eu vou te buscar 10h30 pra gente fazer a prova. Eu falei assim, Pia, acho que eu não vou, não tô muito afim, não estudei e tal. Dele, guria, vai fazer essa prova. Deu, tá bom. O máximo que vai acontecer é eu reprovar e ter que pagar R$ 200 de volta, né? E aí,
Eu escolhi uma peça e falei assim, ó, seja o que Deus quiser, eu vou escolher uma peça e vou estudar essa uma peça e decorar ela. E eu abri ali, decorei aquela peça e fui com aquilo na cabeça. E eu cheguei lá, foi justo a peça que eu decorei, que foi Olha, a peça do exame de ordem. que Eu passei de maravilha. primeira. E esse meu amigo que foi comigo fazer o exame, até hoje ele não passou. E eu já Coitado. faz 6 anos que eu tenho OAB. Então, são coisas que, assim, acertei de ter ficado todo esse tempo estudando lá na faculdade. Enfim, foi uma coisa boa que eu fiz. E eu recomendo que as pessoas estudem durante a faculdade. Porque isso te ajuda muito, Uhum, muito, muito, muito lá na frente. Né? perfeito. Bruna, aproveitando esse gancho que você pegou agora, até você comentou e brincou sobre que o network ele te ajudou, né, o contato que você tinha com as pessoas, que acabou te ajudando a ir bem na OAB. Eu acredito, todas as áreas, na verdade, é importante o networking, mas eu acredito que para os advogados o networking é essencial, é essencial. O cara não consegue viver sem contatos quando ele é advogado. Ele não consegue viver sem contatos, exatamente pela questão até legal de que ele não pode fazer propaganda do serviço dele, né? Ele não pode fazer um outdoor, ele não pode. Então, assim, ele acaba dependendo dessa rede de contatos, que acaba sendo aí exemplo, vamos assim dizer, para todas as outras profissões. Né? O engenheiro que tem um networking, um psicólogo, um médico, um motorista, qualquer profissional que tenha um bom networking, ele tem uma tendência de se firmar na carreira, ou a gente sabe que hoje nós podemos estar bem em uma empresa, bem em uma instituição, mas isso não garante eternidade naquele lugar. Então, o network ele é importante para isso, para você perpetuar a sua carreira. Como que você vê essa importância, né, dessa rede de contatos, de você ir pelo caminho e você ir angariando, né, você ir juntando pessoas que vão formando a tua personalidade, a tua carreira, vão formando uma rede de contato mesmo, né? Me fugiu o termo agora, mas como é que você vê essa importância e como que você vê essa mudança na sua vida quando você começou a aproveitar isso, né? Você sai primeiro de um medo de ser avaliado para um momento de falar, cara, eu tenho que aproveitar a minha rede de contatos. E aproveitar uma rede de contatos, você tem que ter um mínimo de autoconfiança para ligar para alguém e falar, cara, me consegue um trabalho aí, porque eu estou precisando de um trabalho. Olha, então assim, se você mantém a sua inferioridade, o seu complexo, você não vai ligar para alguém pedindo emprego, porque você vai achar que ninguém vai te querer. Então como é que foi esse romper, esse momento de você falar, puxa vida, preciso ligar para as pessoas, preciso conversar com alguém, preciso conversar com meus contatos. E como que você vê, como que você aconselha as pessoas a montarem contatos, montarem rede de relacionamentos profissionais, até porque ninguém consegue subir sozinho na vida, né? Como que você vê essa mudança de chave? Olha, até entrou o doutor Luiz de Braga aqui, que ele é um advogado da Igreja Adventista. E ele é uma pessoa que ele me inspira bastante. Inclusive, estar sendo assistida por ele me faz estar sendo avaliada. Mas ele é uma pessoa que me inspira bastante. Eu vou te dizer uma coisa. As pessoas, elas às vezes são um pouco egoístas quando elas se tratam de relacionamentos. E o que acontece? O networking, eu tenho um professor da faculdade, o Dr. Hélio Gomes Coelho, aqui de Curitiba. Ele falou, no primeiro dia de aula dele, ele passou um questionário para a gente responder. E aí tinha lá, como está seu networking? E aí eu nem sabia o que significava essa palavra. Porque, assim, tem alguns termos que, assim, meu inglês, ele é péssimo para lembrar. E até, assim, termos empresariais, essas coisas eu ainda não domino. Uhum. Mas aí ele foi explicando que network era rede de contatos e tal. E aí eu pensei, eu não tenho networking, né, na faculdade. Pensei, eu não tenho networking. E aí ele falou assim, ó, o seu networking começa aqui, você sentado nessa cadeira aqui da faculdade com seus colegas. Você tendo boas amizades. E teve uma professora também, a Melissa Foman, que é uma inspiração muito grande na minha vida. Ela falou assim, Bruna, nunca trate mal nenhum colega seu de faculdade. Porque você não sabe quem
vai estar sentado para julgar uma ação sua lá na frente. Você não sabe, a vida é muito cíclica. O mundo do direito, ele é um ovo, e o mundo é um ovo, mas o mundo do direito, ele é um ovo de codorna, porque ele é muito pequeno. Todo mundo se conhece, todo mundo se fala, e assim, inevitavelmente. E aí, o professor Hélio Gomes, além do questionário, ele falou assim para nós: você só será diferente daqui 5 anos. Você será, daqui 5 anos, uma pessoa diferente, de acordo com os relacionamentos que você construir, os livros que você ler e os lugares que você frequentar. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, nossa, isso é meio soberbo, né? Como que assim vai ser, minha vida vai ser diferente daqui 5 anos, de acordo com os livros que eu ler, as pessoas que eu me relacionar e os lugares que eu vou frequentar. Isso é meio soberbo. Daí as pessoas já pensam, nossa, eu tenho que frequentar um restaurante quérrimo, eu tenho que ignorar todas as pessoas da minha vida, eu tenho que ler só livros assim, extremamente técnicos e tal. E na verdade não é isso. Quando você conversa com pessoas diferentes, você cresce. E eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de indicar pessoas. Então, assim, se eu fui no teu salão de beleza e eu gostei, eu vou lá e vou dizer, olha, vai lá. E, inclusive, meu salão de beleza é o mais indicado. E muita gente vai lá. Por quê? Porque eu gostei daquilo que a pessoa fez pra mim. E aí você vai criando rede de contatos. Poxa, a pessoa vai lembrar. Olha, o fulano me indicou, então eu vou indicar o fulano também. E aí tem uma colega que ela fala assim, nossa, tenha você como amiga no currículo, porque você conhece todo mundo. Na verdade, não é que eu conheço todo mundo, é que ao decorrer da vida eu fui aproveitando as oportunidades que eu tinha de conhecer pessoas e trazer elas para perto de mim. E assim, Deus me proporcionou que eu estivesse em lugares que facilitavam esse meu acesso. Então, eu trabalhei numa editora e o dono da editora, ele sempre falava assim, uma editora é um instrumento de poder nas mãos das pessoas. Porque todo mundo quer publicar o que pensa. Todo mundo quer publicar um livro. E aí, dentro disso, eu conheci muita gente. Desde que eu fazia estágio até agora, que o meu último período lá foi um período que eu conheci muitas pessoas. E assim, esse conhecer as pessoas, ele envolve não só você saber estar nos lugares, mas o que você vai fazer quando você está nos lugares. Quem é você quando você está nos lugares? E aí volta, as pessoas te avaliam, tem todas essas questões. Mas você também avalia as pessoas e você precisa valorizar as oportunidades de networking que você tem. Então, você tem um bom psicólogo, vai lá e indique, olha, eu fui um psicólogo legal, vai lá. Tem várias profissões que a gente tem medo, às vezes, de contratar. Advogado é uma. É, profissionais de várias outras áreas. Cabeleireiro é uma coisa que as pessoas têm medo. Vai cortar demais meu cabelo? Vai fazer o quê? Não, você vai lá e conta a experiência que você teve. Então, o networking começa assim, eu indicando essa pessoa para outra e eu estando em lugares. Porque aí você não pode se esconder. Então, se você é professor, como é que você quer montar uma rede de relacionamentos se você não frequenta lugares que professores ou diretores de escolas frequentam? Ou até entrou agora minha amiga Fernanda, ela é o maior networking que eu tenho na minha vida. Que ela é uma pessoa que ela sabe se comunicar, onde ela chega, ela fala, as pessoas conversam com ela. Ela se envolveu dentro da OAB porque é o lugar, é a casa do advogado. Quando você vai lá fazer o juramento, ele fala, aqui é a casa do advogado. Se você quer conhecer outras pessoas, outros advogados, precisa estar lá. Então, se você quer conhecer, se você é professor, quer ter oportunidades, você precisa estar em lugares que outros professores estejam, diretores de escolas estejam. Eu quero ser programador, então faça algum programe algum aplicativo, alguma coisa e vai lá e entregue para alguém, facilite, porque além disso, essas trocas profissionais, elas são muito importantes. E assim, não só frequentar também os mesmos lugares, mas saber se comunicar em outros lugares. Pegar um Uber, você falar o que você fala. A gente esquece que eu, por exemplo, não gosto muito de falar no Uber, mas é um lugar que você consegue muitos contatos. A advogada com quem eu trabalho lá, ela conseguiu um contrato muito bom, porque um dia ela pegou um Uber e ela falou que ela era advogada e o cara falou assim, olha, tem um problema assim, 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 o que a senhora acha? Ela, pode subir aqui no prédio, então já vamos lá e tal. Aí ele subiu, assinou o contrato, já resolveu o problema dele, entendeu?
Então, você estar em lugares e aproveitar, contar, vender o seu produto, se vender, né? Falar o que você faz de bom. Porque o que as pessoas fazem de ruim é mais fácil descobrir também, né? Exatamente. Eu acho que é muito bom, é muito importante essa rede, porque algumas pessoas talvez não me entendam mal, mas é importante você fazer para as pessoas, até porque a rede de network que a gente fala, ela é uma rede que não tem uma via única, é uma via dupla, ou seja, a pessoa que eu indico é uma pessoa que pode também me indicar. Então, não é que eu, numa rede de network, não, eu só faço com interesse. Não, é que você tem interesse em se fortificar, sim, e você precisa de pessoas para se manter, e você só se mantém com pessoas que também se mantêm. Então, esses dias mesmo, um rapaz me ligou, querendo que eu fizesse um projeto para a Renault. E eu faz muito tempo já que eu não trabalho mais na área industrial, né? Então, eu indiquei um colega meu. Quando eu indiquei esse meu colega, ele me ligou e falou, cara, fiquei sabendo que você me indicou aqui para a Renault e tal. Muito legal, muito obrigado. Já fechei o projeto com eles lá. Beleza, acabou a conversa. Passaram-se alguns meses, esse colega me liga, falando, rapaz, tem uma escola agora que vai abrir ali que precisa de professor. Essa área, a área que você atua, bem na área que você atua, você não quer enviar currículo lá? E aí nós entramos em contato, na época não pude fechar o negócio, mas foi muito interessante porque meses depois, quando surgiu a oportunidade dele indicar alguém, a primeira pessoa que veio na mente dele foi alguém que um dia também me indicou. Então é importante a gente entender que o network nada mais é também do que semente que você planta na vida das pessoas. Né? Quando você ajuda pessoas, quando você indica pessoas, isso é muito importante. E dentro de networking, eu já quero emendar aqui uma próxima pergunta para você falar também, que é a questão da comunicação. Né? A comunicação ela é importantíssima. E eu já faço rapidamente aqui um parênteses contando um pouco o que uma vez um patrão meu me disse, diretor de uma empresa que eu trabalhei logo assim que eu tinha saído da faculdade. E ele disse da seguinte forma, depois de uma discussão que eu tive com ele em relação a uma cobrança que ele me fez, de eu não estar entregando alguns serviços, e eu falei que sim, que eu tinha entregue. Aí ele falou, não, quem entregou foi o fulano. Eu falei, não, fui eu que entreguei o serviço. E virou uma discussão, porque eu sabia que eu tinha feito o serviço. Só que aconteceu, um fulano, mais comunicativo que eu, passou para ele a ideia de que era ele que tinha feito o serviço. E eu, pouco comunicativo, mas eficiente no meu trabalho, então qual que era a mentalidade que eu tinha? Eu não tenho que ficar falando o que eu faço, eu tenho que fazer. Só que esse é um erro muito grande, gente. É um erro que nós cometemos. Não, eu vou lá, o pessoal usa muito, né? Eu vou lá e faço o meu. Eu não vou ficar falando. É aí que nós perdemos. O marketing político, né? A política, o endomarketing, que é o marketing pessoal, ele é importantíssimo para você se manter na carreira. Então, naquele dia, ele olhou para mim e falou assim, Lenai, galinha que não cacareja vai para a panela. Porque galinha que não cacareja não põe ovo. Então ele falou, o outro cacarejou, 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 ou seja, a impressão que eu tive é que só ele botava ovo. Você não cacarejava, entende? Então aquilo foi uma experiência pesada para mim, só que eu levo para a vida hoje. Então, e eu ainda tenho um pouco esse defeito. Eu trabalho hoje em uma área completamente diferente, trabalho em órgão público, na área de licitações, instruindo processos. E muitas vezes eu caio nesse problema. Eu simplesmente paro e falo, não vou lá falar o que eu estou fazendo, não tenho o que falar, né? Só que às vezes eu caio nessa, falo, eu preciso comunicar. E eu lembro que você comentou exatamente isso. Um momento em que você gostaria de continuar dentro de uma empresa, mas você acabou não continuando pelo fato de não ter comunicado a vontade de continuar. Conta pra gente um pouco dessa questão e o quanto é importante para você e o quanto você mudou a sua comunicação para dar continuidade na sua carreira. Veja, essa questão de comunicação, a gente podia ter uma live só para falar de comunicação. Exatamente. Porque comunicação é algo, já dizia meu avô, ele falava assim, quem não se comunica se trumbica. Porque a gente precisa saber se comunicar. E dentro dessas sabedorias da comunicação existe o que eu vou falar, como eu vou falar,
quando eu vou falar e por que eu vou falar aquilo. E quando a gente está no ambiente, e isso é uma coisa de comunicação que eu acho bem importante, se tiver adolescente assistindo essa live, principalmente, a gente perdeu um pouco do senso da comunicação verbal e desenvolvemos zero a comunicação escrita. Porque comunicação verbal, as pessoas não sabem, elas falam, mas não se comunicam, e na escrita piorou. E hoje a gente vive num mundo extremamente de comunicação escrita, porque hoje é muita mensagem de celular que você manda, e-mail, isso é a nossa realidade. Então, a comunicação escrita se tornou uma ferramenta, e a comunicação verbal também. E aí, quando você não sabe comunicar o seu desejo, alguém acaba comunicando antes que você, ou alguém acaba comunicando melhor do que você. Nossa, mas é tanta coisa pra gente aprender? É muita coisa, realmente. Só que no decorrer da vida, e a gente ouvindo pessoas certas, ouvindo pessoas que se comunicaram bem, que conquistaram coisas através de uma boa comunicação, a gente acaba chegando a outros lugares. Sim. Quando eu não comuniquei lá no Ministério Público, que era onde eu tinha feito estágio, que eu tinha interesse em permanecer, eu perdi uma oportunidade, porque tinha uma vaga que eu podia ter assumido e eu não comuniquei. E aí acabou que eu perdi essa vaga. E depois, quando eu fui trabalhar na editora, eu aprendi que quando eu me comunicava bem, as pessoas gostavam muito mais do meu trabalho. Então e é uma coisa que eu falo, se tem adolescente aí, se pega e chama ele aí para ouvir uma coisa muito importante. Tem uma mulher que até depois sigam ela, o nome dela é Marili Honório. Ela fala muito sobre regras de etiqueta. E tem muita gente que fala assim, nossa, esse negócio de regra de etiqueta é uma coisa chata, é uma coisa assim para outro tipo de classe, nada a ver, que coisa mais brega, cada um tem que ser livre para falar o que quer, sentar e fazer o que quiser. Só que não é assim. Eu trabalhei com pessoas e assim, a educação ela é muito, 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 muito importante. E eu até hoje tenho uma pessoa que eu considero um mentor profissional, que todas as decisões que eu vou tomar eu converso com ele. Ele fala assim, toda vez que ele vai me indicar, ou que ele fala alguma coisa, a primeira coisa que ele fala assim: "Ai, a Bruna é muito educada". E aí, assim, isso virou uma coisa que pra mim agora é algo muito importante. Porque você bater numa porta e pedir, dá licença, posso entrar. Eu nunca uso o pronome você se a pessoa não disser que eu posso chamá-la de você. Eu sempre falo o senhor fulano de tal. E a pessoa pode ter 22 anos. Eu continuo chamando assim, porque ela não me deu espaço para eu chegar lá e falar, olha, você. É a mesma coisa que eu chegar, alguém que acabou de me conhecer e assim, me chamar de uma maneira mais íntima sem eu ter dado a liberdade. Porque assim, isso fere a sua imagem. Eu já vi várias pessoas levando invertidas na vida porque não sabiam se comunicar com os pronomes pessoais. Chegavam assim e acabaram de conhecer você e falavam, Daenai, beleza? Acabou de te conhecer. Como é que vai te chamar de Daenai? Não é assim. A gente tem que saber se colocar no nosso lugar. Ai, mas o mundo é cheio de regras, a gente precisa romper isso, ter uma sociedade mais livre para comunicar. Sim, a gente precisa. Só que existem pessoas que ainda estão vivendo um outro momento da vida, que vivem ainda no tempo da comunicação. Do senhor, por favor, obrigado, dá licença. Então, isso de como de se comunicar é muito importante. E talvez esse excesso de formalidade no início te abre uma porta muito maior lá na frente. De pessoas te convidarem a estar em lugares que sabem que você vai saber se comportar. Sim. De te entregarem projetos que vão saber que, poxa, a pessoa que não vai me fazer passar vergonha. Então, a comunicação é importante. E dentro disso ainda, você facilitar a comunicação. Então, se você é médico, né, não precisa ficar falando, deambulou muito bem. Isso você pode colocar no seu prontuário, você pode conversar com outros médicos falando deambular. A mesma coisa que é andar, né? Estava andando bem ou não estava andando bem. A mesma coisa que eu chegar e falar assim, olha, foi indeferido seu pedido. Tá, a pessoa quer saber se ela ganhou ou perdeu. Você perdeu a sentença. Você perdeu o processo, a gente vai ter que fazer outra coisa.
Entendeu? Porque eu vou chegar e falar, eu tenho que saber com quem eu estou falando e as linguagens que eu vou utilizar. Sim, Obviamente que quando eu estiver com os meus colegas de profissão, eu não vou chegar e falar assim, daí eu perdi um processo. Não, o juiz indeferiu, não é o entendimento majoritário, vou usar outras palavras que são do meu meio próprio. Então, são muitas informações e talvez se você estiver assistindo, ai, o que eu vou fazer? São dilemas. Aí a Fernanda até colocou ali, saber você identificar seu interlocutor. E a Fernanda é excelente nisso, porque ela trabalha com idosos. Então, imagina você trabalhar com idosos que têm um vocabulário reduzido e às vezes são surdos e não usam um aparelho de surdez. Como é que sim, você vai chegar e falar várias palavras complexas para uma pessoa que tem todas essas dificuldades? Como é que sim. eu vou chegar? E aí é diferente do interlocutor. Eu não vou chegar com esse mesmo rigor de formalidade também numa escola. Não vou chegar lá para dar aula e falar: meus nobres alunos, hoje nós vamos aprender. E isso é uma coisa que quebra a gente, né? Então, saber se comunicar, identificar seu interlocutor, treinar, conversar com pessoas que já estiveram no seu lugar. Sabe, Bruna, é interessante, uma coisa que eu gosto sempre de falar, e é importante para nós, e para até quem está nos ouvindo, é importante ter essa atenção. Eu gosto de dizer que eu nunca falo para alguém assim, olha, você tem que se comunicar. Eu falo, você tem que aprender a se comunicar. Porque nós sempre estamos comunicando. Até quando eu não sei comunicar, não existe isso assim, ó, eu não me comuniquei. Não, você comunicou. Por exemplo, quando você foi dispensada do seu trabalho porque não comunicou que queria continuar, na verdade, você comunicou que não tinha interesse. Então, assim, Sim. você não falou para eles, não tem interesse em continuar. Na verdade, o seu silêncio foi uma comunicação para eles de que você não tinha interesse. Eles não te dispensaram porque você não era habilitada, porque você era uma menina que não tinha um bom comportamento. Eles simplesmente dispensaram porque acharam que você não queria continuar. Tanto que quando você tentou voltar, né, ele perguntou, cara, mas nós não sabíamos que você queria continuar. Ou seja, Uhum. então nós temos que entender que a nossa fala comunica muito bem, mas o nosso silêncio também comunica muito bem. Assim como quando eu me comporto de uma maneira formal em um ambiente formal, eu comunico que eu sei onde eu estou, que eu identifiquei os interlocutores. Quando eu me comunico de uma maneira informal, eu passo a mensagem que eu não sei onde eu estou, ou que no mínimo eu não considero os interlocutores que ali estão. Então é sempre importante as pessoas entenderem que aquilo que nós falamos no início da live, as pessoas sempre vão estar nos lendo, ou da maneira correta, ou da maneira incorreta. E aí, claro, que muitas vezes alguém vai perguntar, mas eu não sou responsável pelo que as pessoas entendem. Às Sim. vezes, sim. Às vezes nós comunicamos errado. Então, às vezes, é aquele caso que eu comentei também no meio da live agora. O meu patrão olhou e falou, o Elianai não está fazendo nada. Por quê? Porque essa era a mensagem que estava chegando lá. Eu não apresentava nenhum relatório, eu não apresentava como que estavam meus projetos, eu não apresentava nada. Então, se não chegou nada, logo, o Elianai não está produzindo. Mas essa não era a verdade. Mas quem falhou na comunicação foi eu, porque eu permiti que uma comunicação errada chegasse até ele, que era a ausência de trabalho, a ausência de relatório, a ausência de produtividade. Então, a partir do momento que eu começo a falar, na verdade, não é que eu comecei a comunicar, eu comuniquei da forma certa. Então, é isso que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a comunicar, porque nós estamos comunicando de qualquer forma. Quando eu passo pelo meu vizinho e não dou bom dia, não é que eu não me comunico com ele, na verdade, eu estou mandando uma mensagem que eu sou antipático, que eu não gosto de conversar. Eu estou mandando uma mensagem, né? Então é importante a gente sempre também diferenciar isso, aprender a se comunicar. Porque se comunicar, nós estamos comunicando todos os dias. E até a Bruna, que uma colega falou, olha, eu comuniquei que eu queria continuar no meu estágio do TJ e eles prorrogaram o meu contrato. Ela comunicou que queria ficar. Só que aí você também tem que saber que quando você comunicar, sua comunicação pode ser aceita ou não aceita, né? Perfeito. Pode ser que, nesse momento nós não temos uma vaga, nesse momento você não se encaixa no perfil, e também isso não quer dizer que nunca vão te contratar, ou que isso nunca, assim, a gente nunca pode dizer nunca, porque as pessoas, a vida é um ciclo.
E a gente precisa entender que ciclo que a gente está e que em algum momento a gente pode oferecer um outro tipo de serviço, um outro tipo de apresentação, até porque às vezes o amadurecimento profissional e o amadurecimento emocional faz a gente comunicar de uma maneira mais efetiva também. Perfeito. Então, e aí não retenha informações, também isso é importante. Então, se eu li uma coisa importante hoje, eu, puxa vida, lembrei do meu colega que é de engenharia, vou mandar para ele. Não reter informações. Poxa, eu estou descobrindo ali agora, acabei de ler uma lei que fala que mudou, que agora nesse negócio de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Poxa, eu acabei de ler aqui que vai fechar salão de beleza. Eu vou ligar para minha manicure e vou falar, você tá sabendo do decreto que vai fechar o salão de beleza? Então, tô te avisando, talvez você não saiba para você não ser multada. Perfeito. Então, a gente não retém informações. A comunicação, então, ela é ampla. A gente tem que saber comunicar com o interlocutor e saber se comunicar é fundamental. Sim. Então, hoje a gente vive num mundo que é extremamente comunicativo, mas às vezes uma comunicação nociva e uma, assim, cheia de inverdades, né? Não É, vamos dizer mentira, porque às vezes é uma palavra muito pesada, mas é, de inverdade. é E verdade. quem se comunica melhor acaba ganhando mais espaço. Sim. E por mais, o que você falou é extremamente perfeito, sabe, Bruna? Porque hoje a gente tem que entender o seguinte, por causa das redes sociais, devido à tecnologia, a nossa visão ela está muito acostumada a cada vez fazer um julgamento cada vez mais rápido. Então, cara, mas eu não concordo com esse negócio da avaliação do traje, avaliação do formal. Se você quer se manter, quer ter uma carreira sólida, é importante você ter atenção a isso, né? Então, por exemplo, a gente sempre comenta, né? A pessoa até brinca, a maneira com que você anda no corredor de um órgão público, onde você trabalha, a maneira com que você anda, se você está andando um pouco mais lento ou se você está andando um pouco mais rápido, isso identifica muito do momento que você está vivendo. Pô, o cara está andando rápido com o processo na mão. Ele está trabalhando, ele está numa correria. Entende? Agora, se o cara está andando devagar, passo por passo, o cara fala, cara, o cara não tem nada para fazer. E às vezes não, às vezes ele está cheio de serviço, às vezes ele está muito eficiente, mas alguém rapidamente vai fazer uma leitura. Esse cara não tem nada para fazer, está andando no corredor da empresa. E não, às vezes ele está trabalhando, mas a linguagem não verbal dele identifica ou comunica que ele não tem o que fazer. Já um outro, às vezes não tem Isso, muito o que fazer. Outro, às vezes não tem muito o que fazer, mas o cara pega uma pastinha, coloca embaixo do braço e sai andando rapidinho. Cara, ninguém vai parar ele, porque ele tá cheio de serviço para fazer. E às vezes não tá. Mas ele comunicou, pelo andar dele, pela forma com que ele se põe, que ele tá uma pessoa tarefada. Mesma forma, dentro do ônibus, né? Eu sempre gosto de usar essa expressão. Se você encontrar alguém andando dentro do ônibus com isso aqui assim, você não vai falar assim, será que é médico? Será que é engenheiro? Será que é eletricista? O que ele é? Cara, a pessoa tá andando com um vadimeco, um abraçado com a mochilinha, você fala, tá indo pra faculdade, é advogado, tá se formando em direito, né? Porque ele comunicou sem querer. Ele comunicou, ele é um estudante de direito, porque ele tá com um vadimeco, ou seja, ele não precisou falar nada. Mas aquilo que as pessoas estão vendo, estão informando para ele, olha, ali vai um estudante de direito. Então, concordando ou não concordando, né? Sendo a favor ou sendo contra, se você tem interesse em se manter no mercado de trabalho e manter a sua. Porque não basta simplesmente você ser, você tem que mostrar aquilo que você é. Se você quer se uhum. manter, você tem que estar atento a essas nuances, tem que estar atento a esses detalhes. E até essa questão de comunicação, a vestimenta, ela é importante, porque você vê uma professora de educação física de salto numa academia, isso não combina. É que, como que uma professora de educação física vai dar aula de salto na academia? Não tem como. É um sapato que não faz parte daquele momento. Como você encontrar alguém indo fazer uma audiência, né, um advogado que seja de tênis. São coisas que não combinam, são ambientes que não combinam. A professora de educação física pode usar salto quando ela quiser, desde que não seja dentro da academia, porque não é o espaço. Quanto a pessoa que usa tênis pode usar quando quiser,
mesmo que não seja numa audiência, porque é um ambiente que pede uma vestimenta mais formal. E isso são coisas que vão acontecendo. Que nem, eu gosto do exemplo de quem que vai no dentista que tem o dente torto. Não, Uhum. são coisas que não combinam. Então, um dentista que tem o dente desgastado, feio, enfim, são coisas que não combinam. Você vai num cardiologista que ele é fumante, obeso, você tem dificuldade. Então, são coisas que vão fazendo parte disso. Ah, mas são estigmas, enfim. Só que é a comunicação e é a forma como a gente vê as pessoas, né? É as informações que é nos passado. Perfeito. Durante o seu comentário, o relato da tua experiência de carreira, você comentou que em algum momento você se sentiu desafiada. Você se sentiu, ou melhor, você sentiu que não estava sendo desafiada em algum lugar, né? Você entrou talvez numa zona ali de conforto, e você quis ser desafiada, e então tomou uma nova medida, um novo passo, e começou então a se sentir desafiada, e foi onde você começou a produzir. Como que você vê essa questão dessa necessidade, a importância de você buscar desafio, de você buscar produzir? Como que você vê essa importância, não só, claro, para a carreira como advogado, mas também em todas as carreiras, em todas as profissões, na vida, né? Olha, eu vou te dizer que a questão do desafio ela é relativa, né? Tem gente que Uhum, não gosta de desafio, ama a rotina, e é feliz saindo de casa às 8 horas da manhã, voltando às 5 e tá tudo certo. E realmente tá tudo certo. Não tá uhum, errado você não gostar de ser desafiado, não tá errado. Eu acho que cada um tem que trabalhar dentro daquelas habilidades que Deus entregou nas suas mãos, né? Como eu sou cristã, então, para mim, Deus entregou habilidades nas mãos de um e outras habilidades nas mãos de outras pessoas. Eu estar num ambiente que me faz ter atividades mecânicas, isso me deixa extremamente desmotivada, me deixa nervosa, na verdade. Porque meu cérebro ele é expansivo. Eu tenho ideia o tempo inteiro. Se você chegar aqui pra mim agora e falar assim, nossa, eu gosto muito de sorvete de chocolate, eu aprendi uma receita legal. Eu já vou falar assim, cara, sério que você sabe fazer isso? Então, eu conheço uma pessoa que tem um negócio que vai querer vender seu sorvete. Vamos lá, vamos fazer, não sei o quê. Então, porque minha mente é expansiva. Eu sou o tempo inteiro uma máquina de ideias. E isso é uma característica minha, né? Tem gente que você conversa e a pessoa não tem ideias. Ela vive dentro de um ciclo fechado e gosta daquela rotina. E Deus livre se trocar a rotina dela. E eu uhum. gosto de não ter essa coisa fixa, sabe? De ter que fazer isso todos os dias. Claro que tem muitas rotinas que elas são fundamentais dentro de muitas profissões. Nem no direito é importante você ler o noticiário do dia. Isso é uma coisa que faz parte da rotina. Você saber o que está sendo decidido. Isso faz parte da rotina. Mas todos os dias eu gosto do direito e principalmente agora na advocacia, eu amo de paixão ter problemas que as pessoas não sabem resolver. É a coisa que eu mais gosto de fazer e hoje eu trabalho num lugar que as pessoas são motivadas por isso. Por ser apaixonadas a resolver coisas que ninguém sabe resolver ou que ninguém consegue resolver. Porque, na verdade, não existem problemas que não são resolvidos. Todos os problemas têm uma forma de ser resolvidos. Talvez não da forma como eu quero o resultado, mas talvez de uma outra forma vai ser resolvido. Então, até agora, esses dias a gente estava com uma ação que, assim, chegou e era impossível. Ao primeiro olhar eu falei, meu Deus, que impossível. Não era. E aí veio aquele pensamento, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Aí vem aquele momento que eu falei, a importância de ter feito uma boa faculdade. Não quer dizer que você estudou no melhor lugar, mas que você prestou atenção na aula. Eu lembrei de uma professora em um quadro, e ela dizendo assim, todos os processos têm nulidade. Quer dizer, todos os processos podem ser anulados, enfim, pode ser cancelados alguma parte deles. Todos. Porque existe um escritório em São Paulo, que ele é o maior escritório do Brasil, que ele tem um andar inteiro dedicado a pesquisar isso. E se um escritório desse porte tem um andar inteiro e que de cada 100 processos, 98 eles conseguem anular, é porque isso vale a pena. Ninguém vai manter uma atividade que não vale a pena. E eu Sim. lembrei disso. E aí, agora a gente virou caçadores de nulidades. Toda vez que chega uma coisa pra gente resolver, que já
uma ação que já foi dada entrada para um outro lado, vem primeiro. O que tem de errado? Vamos ver as nulidades? Mas isso aí, coisas que eu aprendi, são desafios do dia a dia. Agora tem gente que não gosta disso. Perfeito. Tem gente que prefere uma rotina mais estática, sem Sim, emoções, sem saber sabendo o que vai acontecer amanhã. E isso não é errado. É importante a gente ter essas pessoas. Se todo mundo vivesse acelerado, tendo ideias todos os dias, meu Jesus, quem que ia consumir as ideias? A sim, gente precisa de criadores e também de consumidores de ideias, né? sim. Exatamente. Temos, todos os lugares nós temos que ter aquelas pessoas que são os visionários, né? Aquela pessoa que tem a visão, que sabe onde quer chegar, sabe? Temos que ter os estratégicos, que é aqueles que planejam as estratégias, que fazem a gestão, que escrevem os métodos, e temos que ter os operacionais. Então, essas três pessoas, esses três tipos de profissionais têm que caminhar junto e tem que ter os três, né? Mas se todo mundo fosse visionário, se todo mundo fosse estratégico, se todo mundo fosse operacional, a coisa não funcionava. Então, concordo com você 100% no que você disse. Caminhando para o nosso final, eu sinto que hoje você dá frutos no seu trabalho. Isso é muito legal. A gente conversava ainda em off, você disse, cara, hoje eu estou num lugar onde, poxa, o meu trabalho é reconhecido, onde eu faço, onde as coisas acontecem, né? Estou sendo eficaz, estou sendo eficiente. Então isso é muito legal. É claro, e por isso é importante a gente dar esses testemunhos públicos, e quem olha para você hoje, talvez, né, em início de carreira, a pessoa no início de carreira, pensa, poxa vida, eu nunca vou ser igual a Bruna. Olha, a Bruna tem certeza do que quer, a Bruna está dando frutos no trabalho dela, a Bruna é maravilhosa, a Bruna é incrível, nossa, como é perfeito. E aí você está relatando, poxa, mas não foi sempre assim. Eu tive um processo. Então é importante também as pessoas entenderem que existe um processo, claro. A gente não pode se comparar com pessoas que já estão onde nós queremos chegar. Né? Nós precisamos nos referenciar, precisamos nos inspirar, mas jamais nos compararmos. Então, eu tenho sonho de ser um juiz. Eu não posso me comparar com alguém que já é juiz. Eu tenho que me referenciar nele, me inspirar nele, mas eu tenho que me comparar, ou melhor, eu tenho que apenas me inspirar, me referenciar, jamais me comparar. Mas hoje você está numa região, num momento, vamos assim dizer, que pessoas podem se inspirar em você, que pessoas podem olhar para você e se referenciar. E como que você vê estar nesse momento? E já também junto com isso, para nós concluirmos, como que você vê estar, como você vê hoje ser uma inspiração, como você vê ser frutífera, né, no seu ambiente de trabalho, como que você vê o momento que você está? Você acredita que há um propósito, né? Você acredita que existiram momentos da sua carreira em que houve propósitos específicos, que foi uma construção para você chegar até onde está? Ou você vê que há um propósito em você estar onde está? As habilidades, às vezes, elas não contam 100%. Existem habilidades que nós temos para algumas áreas específicas, mas nós não conseguimos nos encaixar, porque talvez não seja o nosso propósito. Mas em outras áreas, às vezes as nossas habilidades não são tantas, mas nós nos esmeramos em melhorar as nossas ferramentas exatamente porque lá está o nosso propósito. Você vê dessa forma? Você acha que existe esse paralelo, esse combinado entre um propósito de vida e uma vocação e uma habilidade profissional? Olha, eu vejo que sim. E eu nem sei se o pessoal do escritório estava aqui até agora há pouco, não sei se eles estão aqui ainda. Eu gosto de dizer que o lugar que eu estou hoje, ele está reunindo todas as minhas habilidades que eu adquiri em todos os momentos da minha vida, de coisas absurdas que eu não imaginei que eu usaria. Desde eu saber mexer com coisas de informática, tipo instalar um drive no computador, de instalar aplicativos da justiça que são extremamente chatos e complexos de instalar, até sexta-feira, por exemplo, que foi um dia muito marcante na minha vida, muito marcante mesmo, que foi meu primeiro atendimento internacional. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Eu fiz intercâmbio em 2013 e ganhei uma bolsa de estudos. A importância de ser um bom aluno, eu sempre vou dizer isso. Nunca codei e me orgulho de dizer isso. Mas eu fiz intercâmbio, ganhei uma bolsa do Banco Santander no programa de bolsas da PUC. E eu fui morar no México, morei. E aí, assim, sempre vai ter gente para te aplaudir, sempre vai ter gente para te criticar. Você tem que ouvir os dois lados, porque nem todo mundo que te critica quer teu mal e nem todo mundo que elogia quer teu bem. Então você tem que saber
dosar. Quando eu fui fazer intercâmbio, nossa, aquela enxurrada de gente falando, por que que você vai pra lá? Porque, nossa, no México só tem traficante, pessoas cortam cabeças na rua, tal, lá, 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 lá. Tá bom, tipo, era meu sonho fazer intercâmbio antes de terminar a faculdade, era meu objetivo, eu tinha que fazer, era aquilo, sabe? Eu tenho na faculdade coisas que eu tinha que fazer, intercâmbio era uma delas. E assim, eu falei, olha, eu vou fazer intercâmbio até o final da faculdade, coloquei isso diante de Deus e não abri a mão disso, né? Era uma coisa que eu queria muito fazer, um sonho da minha vida. Eu fui, beleza. Fui para intercâmbio, participei de um modelo de Nações Unidas, tive que falar em público, em outro idioma, o desafio, enfim, essas coisas todas. E morreu na casca, porque, tipo, nunca mais usei o espanhol. Assim, usei algumas 2, 3 vezes que eu fui tradutora, mas nunca mais usei. Aí, beleza. Aí fiz pós-graduação em Direito Tributário, gosto bastante de Direito Internacional. Mas, assim, para você trabalhar com tributação internacional, tipo, é um nível muito alto da tua carreira. Você tem que estar, assim, nossa, navegando em águas muito profundas. E eu não tô nesse nível ainda. Eu tô no nível kids lá, ainda tô no maternal, aprendendo agora, começando com coisas agora. Não peguei uma coisa complexa ainda para fazer uma grande operação. Embora ser grande operação ou não, depende do ângulo de quem vê. Para mim pode ser não ser, mas para a pessoa que está recebendo é uma grande operação. E aí, na sexta, eu tive que. Aí na sexta foi o meu atendimento internacional. O que aconteceu? Fui desafiada no direito internacional, no direito tributário e no espanhol. Mas assim, não falei espanhol, mas o meu receptor se sentiu confortável quando eu contei que eu tinha morado lá no México, porque eu entendia o que era moeda, eu entendia a língua. E aí ele falou assim, nossa, eu me senti super confortável, sua comunicação me atingiu. Me senti seguro, porque você conhece o que a gente está vivendo aqui, você sabe como funcionam as coisas aqui e tal, você sabe como é a moeda. E aí legal, bacana. Quando que eu achei na vida que um dia eu ia trabalhar num lugar que ia ter um cliente que é do México? Nunca. Nunca pensei nisso. No máximo que eu pensei, legal, vai ter um argentino, um paraguaio, que a gente pensa, né? Na minha mente pequena, né? Limitando a capacidade de Deus de fazer as coisas. E aí, assim, aquilo foi marcante na minha vida, sabe? Porque, primeiro que o México é um país que eu amo, e ouvir isso de uma pessoa e tal. Então, reuniu outras habilidades minhas, a habilidade da informática, porque eu tinha que saber de, assim, ensinar o cara lá no outro país a entrar num site aqui do Brasil para fazer um cadastro e tal, e você comunicar isso é complexo. E explicar direito tributário é difícil, é o ramo do direito um dos mais complexos, porque ele exige uma habilidade técnica muito grande. E você, só que isso para quem é o operador, que no caso sou eu, mas quem é o receptor, que é uma outra pessoa, não adianta eu falar assim, olha, a incidência tributária do teu imposto de renda é tal. A pessoa quer saber quanto eu vou pagar. É essa a resposta que ela quer saber. Você tem que declarar isso aqui porque isso aqui é hipótese de incidência tributária. A pessoa não quer saber isso. Quer saber o que eu tenho que escrever na minha declaração. Aí conversei e tal, talvez tenha sido o primeiro passo de uma grande carreira e não sei o que vai me esperar no ano que vem. Talvez no ano que vem eu tenha uma outra história para contar. Mas hoje foram as habilidades que Deus me deu, foi reunir tudo assim em um dia. Na verdade, de vários dias que Deus tem reunido as minhas habilidades. Mas foi um dia muito marcante assim na minha vida. Porque eu pude reunir todas as minhas habilidades em um único momento. E aí você fala, tipo, é propósito de Deus? É óbvio que é propósito de Deus na minha vida isso. Não posso negar. Deus me queria naquele lugar, naquele momento, naquele dia, naquele horário. Porque outra pessoa poderia fazer? Poderia. Mas eu me coloquei à disposição de fazer isso. E venci meus medos. Antes de fazer a entrevista, nossa, quem olha assim falando, meu Deus, né? Nossa, ela arrasou na consultoria dela. Não. Antes de eu ir para a consultoria, eu fiquei falando assim, que a advogada trabalha comigo. Você pode ficar comigo nas lives? Isso aqui, isso eu gaguejar, isso eu não sei o que e tal. Fiquei super insegura. Porque eu nunca tinha feito isso. E você, qualquer pessoa que estiver ouvindo, vai
inseguro. Toda primeira vez que for fazer alguma coisa, ou a segunda, ou a terceira, a insegurança faz parte do processo e o medo, ele é importante para que a gente não coloque os pés pelas mãos. E aí ela acompanhou até o momento do atendimento, né, online. E nem chegou um momento que ela não pôde mais me acompanhar. E aí lá vai eu, né, o momento que o filho chora e a mãe não vê. Tive Uhum. que seguir. E deu certo. Então, são momentos da tua vida e da vida de qualquer pessoa que está aqui ouvindo que vai acontecer. E assim, a gente não pode perder a oportunidade. Não pode perder a oportunidade. Ah, me chamaram para fazer tal coisa. Ah, eu trabalho com bolos. O prefeito da cidade vai fazer aniversário e agora querem que eu mande um bolo. Mande! Quem sabe você vai ser contratado depois por um buffet de um casamento que você nem imagina. Aproveite as oportunidades. Ah, porque a fulana me chamou para fazer a sobrancelha dela. Mas ela, nossa, ela é isso, 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 isso. Faça, ela vai te indicar para outras pessoas e você talvez vai conhecer outras pessoas. Mas também não esqueça dos mínimos detalhes, né? De pessoas que foram importantes na sua jornada. Eu falo isso porque meus pais sempre foram muito incentivadores de tudo que eu fiz. Então, essa questão de comunicação, meu pai pegava no pé, assim, de um nível muito grande. De você falar assim, ó, é senhor, é senhora. Eu lembro até hoje que uma vez que eu chamei minha avó de você, e minha mãe falou assim, a gente não chama avó e vô de você, é senhor e senhora. E eu nunca esqueci disso, sabe? Porque isso ficou na minha mente. Meu vô, ele, assim, morreu faz 3 anos, mas ele é o maior comunicador que eu já conheci. Porque ele construiu um patrimônio e é extremamente grande. Ele sabia negociar sem ter passado por uma faculdade. E aí, o que você vai dizer? São habilidades que você. E assim, teve um propósito os lugares que ele passou, que ele construiu, né? O legado que ele deixou para minha família. Ninguém herdou a habilidade dele de negociar. Acho que talvez isso seja um pouco triste, mas ninguém herdou essa habilidade dele de negociar. Mas o patrimônio que meu avô deixou, para você pensar de uma pessoa que saiu do interior do Paraná e só fez até a quarta série, ele soube se comunicar. Deus colocou ele no propósito disso, no lugar que ele mora hoje, a casa que ele construiu, tudo que ele fez, sabe? Então, é uma coisa importante isso. O pai do meu pai, ele era uma pessoa que também não teve a chance de estudar. Só que toda vez que ele conversava comigo, ele se sentia super orgulhoso de dizer: Ah, você está fazendo faculdade, né? Então continue estudando, porque eu queria fazer medicina e não pude. Então, são coisas que foram acontecendo na vida, que foram fortalecendo isso. E hoje eu falo que eu indico as pessoas porque eu vi meu pai fazer isso. Meu pai foi o maior construtor de pontes que eu já conheci na vida. Muitas coisas que aconteceram até hoje de contratos, de coisas que aconteceram em muitos lugares, as pessoas nem sabem, mas meu pai ajudou, facilitou. Eu vi meu pai fazer isso. Eu via meu pai ligando para as pessoas e falando: olha, fulano tá vendendo tal coisa. E eu sei quem quer comprar. Tanto que até hoje as pessoas ligam para ele e falam: você sabe quem vende cachorro de raça tal? Ou quem tem um cavalo da raça tal para vender? Então, eu vi meu pai fazendo isso. Então, são coisas que foram acontecendo no decorrer da vida. Eu vi a minha mãe me estimulando: olha, você precisa estudar. Vai, estude. Eu nunca esqueço o dia que fui fazer vestibular para a faculdade de Direito, que minha mãe colocou várias placas no corredor da casa, dizendo: você consegue, vários versículos. Isso veio desde criança, minha mãe falando: ó, você consegue, peça a Deus que te dá sabedoria. Então, são habilidades que a gente vai crescendo, vai aprendendo. Deus coloca a gente com um propósito numa família, e eu sou muito grata pela família que Deus me colocou, porque tem um propósito muito especial, esse incentivo dos meus pais em tudo que eu vou fazer e tal, de ficarem felizes, de qualquer conquista que eu faça, eles aplaudirem, tipo, e é isso, a gente também aplaudir as pequenas conquistas das pessoas, né? E não só as grandes conquistas, mas também abraçar nos dias do erro, né? Então, é isso. Perfeito. Eu acho que você resumiu e finalizou de uma maneira muito perfeita mesmo, né? E hoje em dia
nós precisamos disso, nós precisamos de pontes. Cada vez mais nós estamos enfrentando um momento pandêmico, um momento difícil, que provavelmente vai se refletir na economia. Mas a gente não precisa nem ficar falando sobre isso. A gente sabe que isso vai estar acontecendo. As pessoas provavelmente vão precisar de ajuda psicológica, emocional. A gente sabe o que provavelmente está por vir. O que nós precisamos é de pessoas assim, pessoas que vão fazer pontes. O mundo precisa de pessoas que estejam dispostas a resolver problema e não criar problema. Não criar. Então, é por isso que é tão importante quando, às vezes, algumas pessoas, sabe, com uma palavra, isso no emprego, na vizinhança, com uma palavra ela te acalma. Às vezes você está tão, sabe, estressado, com uma palavra a pessoa vem e te acalma, com uma palavra a pessoa vem e te indica alguém que resolve o teu problema. Sabe, nós precisamos disso. Nos incentivarmos a não ser tão profeta do caos, né, e sermos mais ponte entre as pessoas. Hoje, apesar de nós estarmos acostumados com discursos, quando as pessoas vão reclamar que, esse é mimimi, essa é frescura, acaba com isso aí, né? Hoje em dia a gente tá com esse discurso muito na mídia, as lideranças, com um discurso muito, muito grosseiro, um discurso muito fala o que pensa, mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos, na prática, de pessoas que sejam pontes, que as palavras sejam verdades, mas que sejam também acalento para as pessoas, né? E eu digo assim, que existem muitas pessoas, existem mais pessoas, e isso eu vou falar para vocês em rede nacional, quem está aqui aproveite esse momento. Eu passei no meu 6º teste de motorista prático, porque eu não tenho habilidade para direção, gente. E não me vergonho de dizer isso, pego o Uber e assim, né? É minha vida, não faço questão de dirigir. E no dia que eu fui fazer o teste de habilitação, o último dia, a última teste, faltava uma semana para terminar o meu processo no Detran. Fui lá, fiz o teste e tal, fui muito mal, muito mal. Eu não me passaria. Aí o avaliador falou assim, olha, Bruna, na vida tem mais gente para atrapalhar do que para ajudar, então eu vou te ajudar. Olha só. Deu a carteira de habilitação. E eu tomei aquilo para mim. E eu falo assim, que o mundo já é um lugar tão ruim, cheio de tantos problemas, que é mais fácil a gente se levantar para ajudar as outras pessoas, incentivar. Custa você dizer, olha que estante bonita de livros que tem atrás aí no seu perfil. Custa você dizer para a pessoa que está do seu lado, nossa, é bonito os seus olhos, achei bonita a unha que você fez, é bonita a sua letra, acho bonito como você escreve mensagem, gosto de ouvir sua voz. As pessoas têm medo de se expressar, de dizer o quanto as outras são importantes, o que elas fazem de bom. Parece que isso dá demérito, e na verdade isso não. Isso enobrece quem você é e enobrece o trabalho do outro. Então por isso que eu faço questão de indicar, de saber, tipo, no que você é bom. Eu gosto de fazer isso. Beleza, o dia que eu souber, eu vou poder te indicar. Eu vou falar, olha, conheço uma pessoa que faz isso. E aí não é porque... aí o meu apelido, né? Tipo, você conhece todo mundo. Dizem que eu sou filha do prefeito, né? Algumas pessoas dizem que sou filha do prefeito. E não é isso. É que, assim, eu sei o que eu faço com a informação que eu recebo. Isso eu posso te dizer. Eu sei o que eu faço com a informação que eu recebo. E aí, assim, se uma coisa não é boa, talvez a gente nem ficar espalhando muito que aquela coisa não é boa. Porque então, todo mundo critica mesmo. Alguém que a notícia ruim seja dita pela boca dos outros e não pela minha. Porque eu quero que as pessoas saibam que quando elas me encontrarem, isso é uma coisa que eu gosto disso. Elas vão ter um momento de alegria, de fé e de esperança. E é isso que eu quero passar para as pessoas, porque foi isso que Jesus me ensinou. As pessoas, quando estavam com Jesus, elas tinham fé, alegria e esperança nos momentos que ele estava ali. E aí, por isso que eu me coloco à disposição das pessoas. Não é tanto hoje no sentido de ser aceita, isso já passou. A terapia já me ajudou. Hoje é no sentido de que posso ser útil para a sociedade, devolvendo aquilo que eu recebi dentro da minha casa e por outras pessoas que me estimularam a chegar onde eu cheguei. Perfeito. Bruna, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o convite, obrigado por compartilhar com a gente a tua história e ter inspirado também
muita gente ter servido de inspiração. Muito obrigado mesmo. Imagina, estamos à disposição sempre que precisar. Então tá bom. Tchau, tchau, Bruna. Muito obrigado. Tchau, até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam a Bruna. Um grande abraço a todos vocês.